Descobri que sabia andar e decidi caminhar. Me fiz surdo para ouvir tua voz, dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, quando tudo que é fraco cai, me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Descobri que sabia andar e decidi caminhar. Me fiz surdo para ouvir tua voz, dizendo te amo. Me enchi de mim mesmo, preenchi o seu lugar no meu coração com coisas banais e me tornei carnal. Enquanto tudo se esvai, quando tudo que é fraco cai, me encontrei no chão e me lembrei da tua voz, dizendo te amo. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei e me perdi. Olha para mim, quero me entregar, quero me envolver. Quero entender esse amor que na cruz ensinou. Quero me entregar, quero me envolver. Quero entender esse amor que na cruz ensinou. Quero me entregar, quero me envolver. Quero entender esse amor que na cruz ensinou. Olha para mim, preciso de ti. Eu quero sentar em tua mesa e te chamar de pai. Olha para mim, caminhei, perdi. Olha para mim, olha para mim. Muito bem, que bom ver vocês, né? Vocês, muito bom, tá? Muito bom estar encontrando com vocês novamente. Sábado, um dia muito especial, que Deus colocou para que houvesse esse encontro especial semanal. Mas nada impede que estejamos aqui também nos domingos à noite. Nos domingos à noite nós temos o culto Conexão,
Culto Conexão, 19 horas, e amanhã estaremos falando a respeito do Deus desconhecido. Muito importante, você que é nosso convidado, você que está chegando até a nossa comunidade através da TV Novo Tempo, que bom que você está vindo, tá? Você que quer conhecer mais a palavra de Deus, continue vindo nos nossos cultos. Sábado pela manhã, braços abertos. Domingo à noite, conexão. E quarta-feira à noite, culto refúgio. Quarta-feira nós teremos a presença do pastor Wallace. E ele vai estar também partilhando da palavra com você e comigo. Então é importante que você venha, tá bem? Quanto mais próximos da palavra, mais próximos de Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais próximos uns dos outros. Essa é a lógica, tá bom? Nós temos aqui hoje, né, nosso amigo, nosso irmão, o irmão Sérgio. O Sérgio eu conheci na época que eu fui um dos capelães do Hospital Adventista Silvestre, lá no Rio de Janeiro. Ele trabalhou por longos anos, eu fiquei só 5, o senhor ficou quantos anos lá? 14 anos, e lá trabalhou em 5 departamentos, aproximadamente, né? Isso. E aí, depois disso, eu vim para Belo Horizonte, eu não sei para onde o Sérgio foi, né? Continuou por lá, né? E hoje ele é um dos auditores da União Sudeste Brasileira. Para aqueles que não conhecem, né, um trabalho de auditoria. O que é auditoria? É fiscal, é isso, mais ou menos. Uma espécie de fiscal, né, que fica orientador, que fica vendo se os procedimentos financeiros, né, estão de acordo com o que é correto. Existe auditoria no nível da igreja local, existe auditoria no nível de associação, tá? Os documentos contábeis, as entradas, saídas, os gastos de todo o dinheiro, dízimos, ofertas, tudo, né, é contabilizado, registrado, e se alguém gasta fora do estabelecido, o auditor aparece com a canetinha, né, e eles dizem, dá uma canetada, né, e aí coloca o pessoal de novo na linha, não é assim? E assim vai para a União também, sofre a auditoria, assim a divisão sofre também, né, recebe auditoria, melhor, né, tá? E a Associação Geral, né, a sede mundial da igreja, mas quem que faz a fiscalização das finanças da sede mundial da igreja? A própria igreja? Não, ela contrata uma empresa muito grande, tá, de auditoria independente, e assim é feita a auditoria nas finanças da igreja mundial. Então veja como a igreja é organizada, tá? Ela é organizada, tudo no seu lugar, não é perfeita, mas é muito organizada. E hoje o irmão Sérgio é um dos auditores da União Sudeste, sediado aqui em Belo Horizonte, para acompanhar os trabalhos da Associação Mineira Central, tá? E FAD Minas também, as Faculdades Adventistas de Minas em Lavras, também ele é o responsável. Irmão, seja bem-vindo, que Deus continue lhe usando. Um bom dia, uma boa tarde já, né, a todos. É um privilégio, agradeço ao pastor Vladimir pelo convite. Quero dizer a vocês, queridos, que quando eu subo no púlpito, cada vez que subo, eu me emociono. Sabe por quê? Porque eu faço parte de um milagre. Deus me restaurou, me salvou, me resgatou. Eu não vou contar essa história aqui para vocês hoje, não vim falar da minha história. Mas, se você quiser conhecer um pouquinho da minha história, essa semana que passou, eu fui à Rede Novo Tempo e gravei a minha história no programa 180 Graus da Rede Novo Tempo, que passa no sábado às 18 horas e tem algumas reprises durante a semana. Canal 14 de Sky, não é? E aqueles que têm canal livre também têm essa oportunidade de assistir os programas da Rede Novo Tempo. Mas me sinto feliz e honrado de estar aqui no segundo culto com vocês também. Eu queria, nessa manhã, nesta tarde, início de tarde, não é? Desejar a vocês uma tarde feliz, e quero externar as minhas saudações fraternais a vocês e aos internautas que estão nos assistindo também. Quero falar de um personagem muito importante nesse início de tarde. Trata-se de Neemias. Você já conhece. E no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos de Neemias, existe uma mescla de oração e ação. Neemias, ele estava em Suzã, bem distante da sua terra natal, Jerusalém. E, num certo dia, ele recebe a visita de um de seus irmãos, chamado Hanani.
Hanani foi até Neemias e levou uma notícia não tão muito agradável a Neemias, informando detalhadamente a Neemias que a cidade de Jerusalém estava em completa miséria, estava destruída, seus muros destruídos, sua cidade arruinada, seus compatriotas passando fome, necessidade. A miséria era imensa. E naquele momento, o coração de Neemias apertou. Ele se sentiu sensibilizado, entristecido, amargurado, porque, mais uma vez, o povo de Israel estava passando por uma grande provação. Mas Neemias tinha uma função interessante lá no reinado do rei Artaxerxes. Neemias era copeiro. O que era, qual a função de um copeiro naquele momento? Um copeiro servia as bebidas do rei, os alimentos do rei. E o toque mais importante dessa função não era o servir, mas era o provar. Porque Neemias, cada vez que trazia um líquido, uma bebida, um vinho, um suco, seja lá o que fosse, Neemias, antes que o rei bebesse, tinha que beber, tinha que provar. E se aquela bebida ou aquele alimento, que também ele provava, tivesse envenenado, imagine vocês que Neemias certamente morreria antes que o rei, evitando que o rei viesse a morrer, não é? Então, Neemias fazia isso todas as vezes que o rei era servido. E essa função de copeiro era uma função tão próxima que o rei, geralmente, os reis que eram servidos pelos copeiros, faziam amizade com o copeiro e tinham uma certa intimidade. E não era diferente com Neemias. Neemias tinha uma amizade, só que Neemias era um copeiro diferente. Sabe por quê? Porque ele era um servo de Deus. Ele era um fiel servo de Deus. E ele dava um grande testemunho no seu trabalho, na sua relação com aquele monarca. Queridos, só que Neemias agora estava entristecido. E precisava fazer alguma coisa, queria fazer alguma coisa em prol do seu povo. E fez uma oração diante de Deus. E a sua oração está no primeiro capítulo de Neemias, no capítulo 6, em um parágrafo, do capítulo 6 até o 7. Neemias, capítulo 1, e no versículo 6 e 7. Sabe o que é que me chama a atenção? Quando Neemias se dirige a Deus, é que Neemias, por estar vivendo uma vida em dia com Deus, poderia se excluir da miséria daquele povo. Certamente Neemias poderia dizer o seguinte: não, Senhor, aquele povo, esse povo que virou as costas para ti, esse povo que peca, esse povo que é ímpio. Mas olhem só como Neemias se dirige nesse momento. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, olhem só, eu e o meu povo temos pecado, agimos, no plural, agimos de forma corrupta e vergonhosa não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Queridos, não é fácil você se incluir, você se esvaziar e fazer parte de um povo que você sabe que está longe de Deus, que está dentro de uma situação corrupta, que vive situação abominável aos olhos de Deus. Mas Neemias se incluiu. E agora Neemias
vai mais além. Ele conversa com Deus e diz: Senhor, que os teus ouvidos, agora no versículo 11 do mesmo capítulo 1, ele diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. E agora Neemias se programa para interceder pelo seu povo diante do rei Artaxerxes. E o faz. E no momento oportuno, quando ele entra agora para servir o rei, com a intimidade que tinha e por conhecer Neemias bem de perto, o interroga e pergunta: Neemias, o que tens? O teu semblante está caído. Neemias diz: Senhor, como posso estar feliz se o meu povo está vivendo em miséria? Certamente Neemias fez um paralelo nesse momento, porque ele sabia que estava vivendo numa situação confortável, com bom alimento, em boa casa, na residência do rei, enquanto o seu povo padecia miséria, mas miséria mesmo, ao ponto de, alguns momentos, até eles comerem coisas que não se comem. A água estava poluída, não havia saneamento, a situação era caótica, as casas estavam destruídas, o orgulho, a autoestima daquele povo também estava destruída. Não havia nada que pudesse dar alegria àquele povo. Eles estavam no fundo do poço, em plena miséria. E Neemias agora resolve interceder e tomar uma posição de reconstrutor. Queridos, vocês não imaginam, numa situação daquela, a dor que Neemias sentia em seu coração. Porém, foi decidido, perseverou. E agora ele faz um pedido diante do rei, porque o rei diz: o que queres que eu te faça, Neemias? O que você gostaria? Ele diz: meu senhor, meu rei, que você me liberasse, para que eu fosse até Jerusalém, e pudesse fazer um levantamento, e pudesse fazer uma sondagem, e ver como está vivendo o meu povo, e como está, de fato, a cidade, que é a minha cidade. E o rei, tocado pelo Espírito Santo, dá permissão a Neemias, emite cartas, para que quando ele passasse em outras nações, ele pudesse passar com tranquilidade, sem ser impedido do seu acesso, do seu caminho. Agora, algo interessante, queridos. Como eu falei no começo, Neemias estava em Suzã, mais ou menos uns 2.560 quilômetros de Suzã até Jerusalém. Imaginem vocês que essa distância é como Belo Horizonte, de Belo Horizonte a Belém do Pará. E sabe como é que Neemias foi? A cavalo. Quantos dias Neemias deve ter gasto para ter acesso, para chegar? E quando chegou em Jerusalém, ele constatou que verdadeiramente Jerusalém estava destruído. Mas não só a miséria de Jerusalém, não só os escombros de Jerusalém, Neemias encontrou. Ele encontrou também oposição. E a palavra de Deus nos fala que Neemias encontrou 3 grandes opositores: Sambalate, Tobias e Gesem. Esses homens infernizaram literalmente a vida de Neemias. Neemias não conseguia desenvolver o seu trabalho, porque eles estavam constantemente em oposição, combatendo e querendo desanimar Neemias, mostrando para Neemias que era impossível reconstruir aqueles muros em total destruição. Mas Neemias perseverou. Neemias venceu. Sabe por quê, queridos? Porque Neemias estava com Deus. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Neemias, mesmo sabendo que poderia ser
repreendido, ou quem sabe até morto, ao se dirigir ao rei sem autorização, ele o fez. Lembrem-se vocês da história de Ester. Quando Ester também foi interceder pelo povo de Israel, havia uma situação muito importante. Nenhuma rainha poderia se dirigir ao rei sem que tivesse autorização. E se ela assim o fizesse, sem autorização, ela só poderia ser salva se o rei erguesse o cetro. E quando Ester se dirigiu ao rei, o rei Assuero, ele ergueu o cetro, porque amava a rainha Ester. Neemias também foi bem atendido pelo rei, porque o rei o amava, o considerava, porque sabia que era um homem puro de alma. Agora, meus queridos, por que eu estou trazendo essa história para vocês de Neemias? Por que eu estou revelando a destruição, a ruína de Jerusalém? Porque eu quero dizer a vocês que Deus escolheu um homem para que reconstruísse Jerusalém. Deus usou Neemias e ele conseguiu reconstruir, pelo poder de Deus, Jerusalém. Mas não somente a questão física, a questão de saneamento básico, a questão econômica. Neemias, ele se uniu a Esdras. E Esdras agora ajudou, se uniu a Neemias. E enquanto Neemias administrava a reconstrução de Jerusalém, Esdras reconstruía a vida espiritual daquele povo. Há um porquê muito importante. Lembrem que eu falei para vocês que quando eu subo no púlpito, sempre eu me emociono, porque eu quero dizer a vocês que um dia eu também já tive a minha vida destruída, longe de Deus, totalmente longe de Deus, com a vida arruinada. Queridos, eu não entendia, não me aproximava, não queria uma reconciliação com Deus. Mas o mesmo Deus de Neemias se compadeceu de mim. E um dia, pela dor, eu pude entender do amor de Deus. Sabe por que pela dor? Porque ele mexeu com algo de que seria uma das coisas mais preciosas para mim, que foi a vida de um irmão, meu único irmão. Um dia eu recebi a notícia de que meu irmão estava com um câncer. E os médicos diziam que ele só teria de 90 a 6 meses de vida. Aquilo foi terrível. Aquilo foi uma dor muito grande para mim. E eu me lembro que no fundo do poço, distante de Deus, eu questionei com Deus: Senhor, por que não eu? Por que meu irmão? Meu irmão era um pastor. E eu não entendia, porque agora ele estava sendo afetado por uma doença maligna, irreversível. E no meu questionamento com Deus, nos momentos que eu conversava até mesmo com meu irmão, eu percebia a serenidade do meu irmão. Eu percebia que ele dava um testemunho tremendo do amor de Deus, louvando a Deus por cada minuto de vida que Deus lhe desse. E agora eu comecei a perceber que Deus teria algo de importante para a minha vida. O meu irmão ainda viveu 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, queridos, o Espírito Santo lutava comigo para que eu voltasse. Vocês não imaginam o que é uma vida destruída em ruínas. Vocês podem ouvir a história de Jerusalém, destruída, arruinada pelo pecado, mas vocês só sabem realmente o que é a ruína do pecado, aquele que está vivendo numa situação de pecado.
Eu me lembro que às vezes eu chegava na minha casa com cigarro no bolso, com cheiro de bebida, quem sabe até afetado pelo álcool. Às vezes eu estava numa festa de carnaval e voltava para casa vazio, sem alegria. Percebia que aqueles momentos que eu achava que era o melhor para mim, não passava de uma grande ilusão. Sabe, queridos, eu quero dizer a vocês que o meu irmão faleceu, mas a minha vida foi reconstruída. E é por isso que eu estou falando para vocês hoje. Claro, queridos, que a nossa luta continua. Quando nós voltamos para os braços de Deus, a tempestade aumenta, as lutas aumentam, as provações aumentam, mas Deus não te abandona. Deus não me abandonou. E a gente continua na luta. De repente, queridos, eu estou falando para alguém aqui, que está com a sua vida destruída. Quem sabe os muros estão quebrados. Eu não sei, não conheço vocês, mas quem sabe tem alguém aqui que está vivendo uma situação de desemprego, foi mandado embora, ou perseguição no trabalho. Quem sabe eu falo para alguém que está me assistindo, que tem um vício sexual, ou um traço de caráter que luta todos os dias e não consegue vencer, sente a sensação de que Deus não atende, às vezes até ora e acha que Deus não está ouvindo a sua oração. Mas, querido, eu quero te dizer que não existe limites para Deus. Não existe ovelha perdida para Deus. O que precisa, querido, é que eu e você queiramos ser salvos. O que precisa é que nós queiramos ser resgatados. O que precisa é que nós queiramos ser reconstruídos. E Deus sempre está disposto a reconstruir a você e a mim. Sabe, queridos, às vezes a gente se coloca numa zona de conforto. Eu venho para a igreja todos os sábados, assisto o culto, não é? Dou meu dízimo, sou fiel no meu dízimo, nas minhas ofertas, até tenho cargo na igreja, participo do louvor, participo de alguns momentos especiais da igreja, mas quem sabe você está vivendo de aparência, você está com um muro em cima de um alicerce oco, e que em qualquer momento ele pode desmoronar. Quem sabe a tua vida está desmoronando e você não sabe, ou quem sabe até você sabe, mas não tem forças para vencer. Eu percebo, queridos, que às vezes, nessa zona de conforto, a gente se acomoda com muitas coisas. Senta em casa e passa horas e horas assistindo novelas. Novelas muito bem produzidas pela Rede Globo ou outra rede de televisão, porém com temas e assuntos que não agregam nenhum valor moral e espiritual para mim e para a tua vida. Novelas que ensinam a traição, novelas que ensinam o homossexualismo, novelas que estimulam o homossexualismo, novelas que estimulam a troca de casais, a desordem na família, a ostentação, sabe? Vocês já perceberam que os personagens das novelas nunca são pobres? Ou que sempre estão ricos, ou se são pobres ficam ricos? Queridos, só que isso é pura ilusão. E às vezes algumas pessoas dizem, não, mas eu assisto e não me contamino, não me atinjo. Quero dizer a você que imperceptivelmente isso é uma lavagem cerebral, que muitas famílias têm se desfeito, muitas famílias têm entrado em crise por conta da lavagem cerebral que recebem das novelas e dos programas de televisão que não agregam valores. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês de coração.
Quando eu era criança, eu me lembro que quando morria alguém na minha rua, o bairro todo se comovia. Geralmente, naquele tempo, colocavam até uma cortina com uma cruz na porta da casa, para dizer que alguém havia falecido daquela casa. Todo mundo ficava em silêncio. Havia um respeito muito grande, sabe, por qualquer coisa que acontecesse na vida de um semelhante nosso. Eu não sei se é porque eu vim de uma cidade, estou há pouco tempo aqui, vim de uma cidade tão violenta como o Rio de Janeiro e tão ímpia. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, queridos. As coisas vão acontecendo. Não precisa nós irmos tão longe, é só ver pela mídia, na televisão, na internet, em todos os canais, nas redes. Sabe, é só notícia de morte, notícias que realmente atentados, notícias que abalam o mundo. Agora há pouco, esse avião que sumiu com 200 e não sei quantas pessoas. E vocês já perceberam que nós não nos sensibilizamos tanto como nos sensibilizávamos no passado? As coisas vão acontecendo, o mundo vai virando de cabeça para baixo, pais vão agredindo filhos, filhos vão agredindo pais, o mundo vai se tornando cada vez mais violento e insensível, e nós achamos que isso é tudo comum. Às vezes até achamos graça, às vezes até achamos natural as coisas que estão acontecendo e assolando o mundo. Mas sabe o que eu quero dizer a vocês, queridos? É que nós estamos vivendo momentos delicados da história desse mundo. O homem está se tornando insensível. O homem não está entendendo que o mundo está se autodestruindo. Como é que eu posso reconstruir a minha vida se eu não entendo que eu preciso da presença de Deus? Como é que eu posso me tornar um reconstrutor da minha vida se eu estou distante de Deus? Se eu estou insensível para os apelos que Deus faz na minha e na tua vida? Ó, querido, eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu sei que o mundo está passando por uma crise e a igreja está passando por uma crise existencial. Alguns valores estão sendo deixados de lado. Sabe, queridos, não existe meio termo. Ou eu sou um cristão que estou lutando para a minha salvação, ou eu não sou. Na realidade, você pode estar vivendo um problema sério na tua família de saúde, um parente seu, um querido. Você pode estar vivenciando, ou você mesmo, ou um parente seu, uma doença degenerativa, uma doença grave, e você não sabe o que fazer. Mas eu quero dizer a você que o mesmo Deus de Neemias, o mesmo Deus de José, o mesmo Deus de Jacó, é o meu e o teu Deus. E Ele está disposto a te socorrer, e Ele está disposto a te atender, a te resgatar, e a te reconstruir também. Não importa em que situação você esteja, não importa como esteja o teu escombro. Se você estiver totalmente destruído, pode ter certeza que hoje você não terá o Neemias para reconstruir a tua vida, mas você tem Jesus, o grande construtor e o grande Salvador. Abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, e nos versículos de 37 e diante. Veja que bênção Deus tem para confortar a você e a mim. O apóstolo Paulo aos Romanos mencionou a seguinte passagem: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, Ele nos ama. Pois estou convencido, na minha versão, diz o seguinte: pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos,
nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Já pensaram que coisa linda, que certeza? Queridos, é maravilhoso quando a gente vive a nossa experiência, quando a gente sente essa certeza, essa declaração maravilhosa de que nem a morte, nem a profundidade, nem a altura, de que nada mesmo pode nos separar do amor que está em Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu queria encerrar a minha mensagem nesta manhã, dizendo para mim e para você, que não importa como esteja a tua casa, não importa como esteja a tua vida, não importa como esteja os teus pensamentos, não importa como esteja o teu querer, o teu efetuar, porque Deus está disposto a transformar, a reconstruir a tua vida. Sabe por quê, queridos? Porque a graça que salva, restaura. A graça que salva, restaura. E essa graça é maravilhosa. Essa graça está à disposição de qualquer um dos filhos de Deus. Não importa em que situação esteja, não importa no beco que você esteja, importa que o Salvador está à sua disposição em qualquer momento da tua vida. Ó querido, não desanime, não se entristeça, tenha essa certeza de que em qualquer circunstância da tua vida existe salvação. Agora eu faria um apelo, que você não se distraia, não fique na zona de conforto, achando que tudo está bem, que você já está salvo, quem sabe, ou quem sabe que não tem jeito para a sua salvação, que não tem jeito para você, porque na minha experiência, queridos, eu tive momentos que eu pensava, não tem jeito mais para a minha vida, porque quando eu jogava fora o cigarro, no dia seguinte eu comprava outra carteira, quando eu resolvia não ir mais para determinados lugares, que certamente eram abomináveis aos olhos de Deus, eu ia, e foi essa luta do Espírito Santo com a minha vida, foi essa luta, esse amor de Jesus pela minha vida, que me resgatou, e é esse amor de Jesus, esse mesmo amor, que está sempre disposto a te salvar, a te resgatar, e a te restaurar, que está estendido hoje. Que você saia daqui com essa certeza, que você saia daqui não desanimado, não intrigado, não angustiado, porque Jesus disse um dia, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E sabe o que significa isso, queridos? Não é a vitória dele, é a vitória dele para nós, porque ele nos deu de presente. É a vitória que foi conquistada na cruz do Calvário, é a vitória resgatadora, é a vitória restauradora, e é essa vitória, essa certeza que eu quero deixar aqui nesta tarde para você, que você volte para casa feliz, com a certeza de que mesmo nas suas lutas, mesmo nas suas provações, Deus estará sempre disposto a te resgatar e te restaurar. É meu desejo nesta manhã que você saia daqui confortado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu convido a igreja que fique de pé, para que nós possamos erguer uma oração a Deus. Maravilhoso Deus, nosso Pai, quão bom é sairmos daqui com a certeza de que a Tua misericórdia se renova a cada dia. Quão bom é sabermos que Tu nos aceitas como somos, e que podemos nos dirigir a Ti do jeito que estivermos, mesmo em frangalho, mesmo como trapos de imundícia,
mesmo destruídos, mas, Senhor, sabemos que Tu és o grande reconstrutor e que Tu podes restaurar tijolo por tijolo da nossa vida e que podes nos reerguer ao ponto de nos tornarmos Teus herdeiros e de assumirmos naquele grande dia a Canaã celestial pela Tua autorização. Pai querido, ao retornarmos agora para os nossos lares, que saímos daqui com esta certeza, com esta animação, e que possamos perseverar para nos encontrarmos contigo naquele grandioso dia. Te oramos, não que haja em nós méritos, mas em nome de Jesus. Amém e amém. Aguardamos a todos hoje à tarde para o ensaio da cantata de Páscoa. Que todos possam ir para os seus lares. Que Deus abençoe. Esperamos vocês para o próximo culto amanhã à noite.